Oi, turma. Vamos conversar um pouquinho sobre como a gente sabe se a gente está crescendo ou não na vida de oração? Lancei ontem no Instagram um vídeo curtinho sobre como a gente não mede o nosso crescimento na vida de oração. E hoje a gente vai conversar aqui um pouquinho na cozinha, como ultimamente eu tenho feito, arrumando aqui a bagunça enquanto a gente conversa, tá certo? Se eu sair do campo de visão da câmera, você sabe que eu estou arrumando a cozinha. Então, como é que a gente sabe se a gente está crescendo e como é que a gente não pode medir se a gente está crescendo? Primeira coisa, muita gente me pergunta, muita gente me fala que Felipe, eu acho que não está dando certo, assim, eu acho que minha oração não está funcionando, porque parece que quanto mais eu rezo, mais eu peco. Ah, não, Felipe, eu ainda continuo sem paciência depois de tanto tempo rezando. Porque, primeiro, pode ser que a sua falta de paciência seja o seu espinho na carne, pode ser que a sua falta de paciência seja aquilo que vai te levar para o céu, né? Aquela humilhação que Deus vai te dar sempre, para que você sempre se lembre o quanto você ainda precisa dele. Então, às vezes a gente acha que a medida da nossa oração vai ser a medida do nosso pecado, no sentido inverso, né? Quanto mais eu rezo, menos eu peco. Mas isso não é verdade. A gente sabe que até o final da nossa vida a gente vai pecar. E a gente vai ser sempre pecador. Então, olhar para os seus pecados é muito bom, porque você vai sempre ter a humildade de perceber o quanto você precisa de Deus, o quanto você ainda precisa da graça e da misericórdia. E como eu sempre falo, a gente precisa se acostumar a se deixar perdoar por Deus. Mas, e aí a gente, quando chegar no céu, a gente vai acolher a misericórdia de Deus de braços abertos, porque a gente aprendeu a acolher a misericórdia de Deus durante a nossa vida inteira. Então, a primeira coisa que você precisa ter consciência de que não é medida de crescimento na sua oração é diminuição de pecado. Até porque, quanto mais a gente reza, mais a gente tem consciência do pecado, do nosso pecado, da nossa falta de Deus. Como assim, Felipe? Alguns exemplos. São João da Cruz ele vai falar de um quarto iluminado, né? Se o quarto não tem luz dentro dele, a gente tem a impressão que ele está mais limpo, porque a gente não vê a sujeira. Mas quanto mais luz tem naquele quarto, naquele lugar, mais a gente vê a sujeira. Então mais fácil a gente é de limpar. Então, à medida que a luz entra no nosso coração, à medida que a gente vai recebendo a graça e a iluminação de Deus, a gente vai percebendo que a gente é muito menos digno de receber a misericórdia de Deus do que a gente achava que era. E algumas coisas vão simplesmente ficar conosco para sempre, até a gente morrer e ir pro céu, né? Tinha uma brincadeira na comunidade quando eu estava entrando, há muitos anos atrás, que dizia que o nosso orgulho só morria umas meia hora, uma hora depois que a gente morria. A gente morre, aí passa assim mais meia hora e o orgulho se estrebuchando, como a gente diz no Ceará, dentro da gente. Nosso orgulho ele vai ficar. Então é difícil, é muito difícil. Então não dá para você medir, saber se você está crescendo na sua vida de oração ou não, observando um pecado específico. É verdade que a gente precisa sempre lutar contra o pecado, isso é fato. Eu não estou falando isso numa forma de derrotismo e de dizer, não, é isso mesmo, né? Abraço. Até porque se você realmente estiver rezando, se realmente estiver tendo uma vida de oração, mas você vai rejeitar o seu pecado. Então, qual é o contrário disso? Então, em vez de você olhar para o seu pecado como medida se você está crescendo ou não, veja a sua humildade, no sentido de veja a consciência de que você tem do seu pecado. Teresa fala que a humildade é a verdade. E qual é a verdade? A verdade é que ele é santo e eu não sou. Então, quanto mais a gente reza, mais a gente vai se tornando humilde. Não porque a gente vai se depreciando, mas porque a gente vai exaltando ele, percebendo o quanto ele é melhor, quanto ele é mais santo. E a gente vai percebendo que essa é a verdade. A verdade é que ele é santo e eu não sou. A gente vai percebendo que ele é justo e eu não sou. Que ele é paciente e eu não sou. Então,
Em vez de a gente medir pela quantidade do nosso pecado, a gente vai medindo pela quantidade da nossa humildade. Mas a humildade, na verdade, a humildade, não a autodepreciação, mas a reconhecer o quanto Deus é santo e nós não somos santos, o quanto Ele realmente merece elogios e louvores e quanto a gente não merece nada, né? Tudo que a gente recebe da misericórdia. Uma outra medida que a gente não pode usar para saber se a gente está crescendo é as emoções, né? A gente perceber que eu tinha esse engano quando eu comecei a rezar, porque eu tive uma experiência muito forte com Deus, né? No meu seminário de vida no Espírito Santo. A minha primeira experiência com Deus foi uma experiência muito forte, muito forte. Eu tinha experiências realmente muito concretas na oração, assim. Eu me emocionava e eu chorava então eu achava que à medida que eu fosse crescendo na oração, aquilo ia ficando cada vez mais forte, maior. E aí eu disse, pronto, assim, quando eu realmente estiver rezando de verdade, eu não vou mais nem pisar no chão, porque... E quando foi a minha decepção, eu percebi que o contrário era verdade, né? Quanto mais eu rezava, menos eu sentia emoções na minha oração. Lógico, assim, às vezes Deus dá consolações pra gente, é importante, é bom, mas isso não é medida, né? Santa Teresa de Calcutá tá aí para nos provar. Então, tire isso de lado, esqueça isso. E o que a gente coloca em vez disso? A nossa fé. O quanto a nossa fé vai ficando cada vez mais forte, né? O Beato Maria Eugênio do Menino Jesus, eu sempre falo isso, eu sempre repito, fala que da mesma forma que é impossível você colocar a sua mão num balde d'água e não molhar, é impossível você fazer um ato de fé e não tocar a Deus. Então, à medida que a gente reza, que são atos de fé que a gente vai fazendo na nossa oração pessoal, a gente vai tocando Deus, a gente vai experimentando de Deus, não com as nossas emoções, mas a gente vai tocando Deus com a nossa alma, com o nosso ser. Então, uma boa medida é a nossa fé. Como é que está a sua fé? Quanto você crê? Isso não significa que a gente não vai ter crise de fé. A gente tem crise de fé, faz parte, né? Até a gente morrer, a gente vai... Nós somos seres humanos. Enquanto a gente não tiver a visão beatífica, a gente ainda vai precisar da nossa fé e a gente pode duvidar e a gente pode sofrer tentações, porque faz parte. Mas como é que está a minha esperança na vida eterna? Eu acho que isso é uma medida muito maior do que achar que minhas emoções, meus sentimentos vão estar maior. Enfim, eu dei uma explicação geral, eu espero que isso tenha ajudado. Me sigam para mais dicas de oração, porque eu já falei muito sobre isso, eu ainda vou continuar falando sobre isso, não dá para esgotar esse assunto num vídeo só, mas eu espero que esse pouco que eu falei aqui ajude pelo menos a abrir a mente um pouquinho, a mudar a perspectiva de como a gente vê a nossa vida de oração. E por fim, eu acho que ainda tem um tempinho, eu vou falar só mais um pouquinho antes de desligar, a caridade, né? Obras, irmãs, o Senhor quer obras, né? É assim que Teresa fala nas Sétimas Moradas. A gente mede a nossa oração o quanto a gente está disposto a amar aqueles a quem o Senhor ama, né? O Senhor nos pede amor, é a caridade. O que vai nos salvar são as obras de misericórdia e de caridade, né? Quando o Senhor separa os cabritos das ovelhas, quando o Senhor manda para a esquerda ou para a direita, ele vai falar porque a gente fez as obras de caridade, porque a gente visitou os doentes, porque a gente, né, deu de comer a quem estava com fome, deu de beber a quem estava com sede. Jesus não olha ali quantas horas a gente passou na oração. A oração vai nos dar força de viver a virtude, de amar, de sair de si, de viver a caridade, né, de evangelizar, de tirar do erro aqueles que estão errados. E não simplesmente... Deus não mede isso. Deus mede quanto a nossa oração se tornou virtude. Então isso é o fundamental. A caridade. Caridade acima de todas as coisas. Se não tiver a caridade, nada vale. E esse é o centro
E esse é o objetivo da nossa oração. A gente reza para poder amar mais, tá bom? É isso. Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, compartilha. Se você não me segue ainda, me segue aqui, porque eu acho que vai ter, assim, já tem muita coisa. Pode olhar aí no meu perfil, olhar os vídeos passados, que eu acho que tem muita coisa útil, mas a gente ainda tem um caminho muito longo pela frente, tá bom? Deus abençoe.